Você acompanha uma novela inteira de um vilão se dando bem para chegar no último capítulo e dizer: fulano não deveria ter terminado assim. Às vezes o castigo é tão exagerado que pode até parecer forte, mas não necessariamente é o final ideal para aquele personagem. Hoje, o Almanaque Latino vai falar dos finais mais absurdos dos vilões das novelas mexicanas. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Vai ter um final de vilão bem absurdo de telenovela quem não fizer sua parte para o nosso canal crescer. Então que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal? Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Ou seja, mais novelas mexicanas sendo espalhadas pelo YouTube. Não adianta, final de novela quase sempre frustra o telespectador. Ok, os bons se dão bem e os malvados se ferram, mas nem tudo se resume a isso. A gente espera bons castigos, mas nem sempre eles são necessariamente condizentes com o que a gente imagina como sendo um final que corresponde ao que aquele personagem causou em cento e tantos capítulos. Recentemente, a gente produziu um programa sobre o final de Minha Fortuna é Te Amar, que acabou recentemente no SBT. Nesse final, existiu uma sensação de truculência do começo ao fim, de gente perdendo a língua na cadeia, espumando com veneno e daí para baixo. As novelas mexicanas têm sido assim, não economizam nos finais para lá de mirabolantes dos antagonistas. Entre 2007 e 2008, foi ao ar a novela Tormenta en el Paraíso, protagonizada por Sara Maldonado e Eric Elias, mas esqueça os mocinhos. Quem realmente roubou a novela foi a história da personagem Maura Duran, interpretada pela atriz Mariana Seoane. Ela havia roubado a identidade de uma rica herdeira e aparecia na fazenda da família Bravo para jogar os irmãos bonitões uns contra os outros. Sabe aquele tipo de novela que quem realmente comanda é a vilã? Maura fez de tudo, inclusive passou por alguns perrengues no meio do caminho, que vão desde planos que não dão certo, prisão e até o diagnóstico de um câncer. Mas a vilã vai dando a volta por cima, se livrando das acusações, até que na reta final ela é desmascarada pela milésima vez e foge da polícia em plena mata. Mas a vilã não contava dar de cara com um enxame de abelhas. E olha só o triste fim da Maura, que tanto isou e abusou dos seus encantos para seduzir a família Bravo. Tem final tão esdrúxulo que até irrita. Mar de Amor foi exibida no México entre 2009 e 2010 e contava com múltiplos vilões, o que tornava uma tarefa meio difícil dar importância para todos. Um dos antagonistas era o mega empresário León Parra Ibáñez, vivido pelo ator Manuel Landeta, um ricaço inescrupuloso que, além de sujo nos negócios, violava mulheres. Só que aqui aconteceu algo que fatalmente atrapalha a narrativa de uma novela. O vilão estava totalmente sem credibilidade muito antes do meio da novela. Tanto que todos os crimes dele já estavam mais do que revelados. E o personagem passou semanas e mais semanas fugindo da polícia, mudando de esconderijo. Aquela coisa horrorosa de quando não sabem o que fazer com o vilão. Mas no final, ele prepara uma emboscada para o galã Vítor Manuel, ao colocar o cara numa jaula de leão dentro de um circo. Óbvio que no final, quem é morto pelo animal é o próprio León. Mas vamos combinar que esse final é pra lá de ridículo, fora que a cena foi super mal dirigida, pra piorar o constrangimento de tudo.
Falando em animal, é difícil não lembrar do final da sexy Kendra Ferretti, vivida pela atriz Marjorie de Souza na novela Amores Verdadeiros, que foi produzida em 2012. O lance foi o seguinte: fugitiva da justiça, Kendra já não tinha escapatória a não ser ficar escondida numa cova, mas ela não fazia ideia que ali tinha uma matilha de lobos pra lá de sangrentos que deram um final brutal para a personagem. Aqui o apelo é justamente utilizar o fato de que a beleza da Kendra foi um chamariz durante a novela inteira. Logo, o desfecho escolhido para a malvada seria justamente perder a impecável aparência dela. Mas concorda comigo que foi algo extremamente violento, grotesco, grosseiro e desnecessário? E isso que eu gostei muito dessa novela, mas apelaram demais. No México, eles amam castigar os vilões de uma forma bem gráfica. Amanhã é para Sempre foi outra história onde a vilã é quem dá as cartas durante o enredo inteiro. Na ocasião, Lucero deu vida a Bárbara Greco, nome fantasia da simplória Rebeca Sanches, que após incendiar os próprios pais para fugir do abuso deles, foi manipulada por uma mente criminosa para se infiltrar na casa da família Elizalde e arquitetar um grande plano de vingança. O calcanhar de Aquiles da vilã interpretada pela Lucero era uma filha que ela havia perdido na juventude e, ao reencontrar, sem saber da identidade da moça, fez ela passar o pão que o diabo amassou, o que cria um remorso sem fim na alma da vilã, alma que até então ela nem parecia ter. No final da novela, Bárbara finalmente paga pelos seus crimes, recebendo uma condenação praticamente perpétua. Mas lembra que a jovem Rebeca incendiou os pais? Logo, a prisão não era castigo suficiente para a vilã. Ela teve que encharcar de gasolina o próprio corpo e atear fogo em si mesma dentro do presídio. Mas ela não morreu. E, obviamente, a gente ainda contemplou a imagem monstruosa da antagonista no episódio final. Trash, né? Outro final absurdo envolve exagero, mas não necessariamente um exagero gráfico de gente desfigurada. Em Destilando Amor, de 2007, Sérgio Sendel foi o vilão Aaron Montalvo, um empresário que, na sede pelo poder, praticou diversos trambiques dentro da companhia da família, uma indústria tequileira. Após colocar os protagonistas da história como supostos responsáveis por uma fraude milionária, Aaron escapa do país. Acontece que ele é capturado pelas autoridades locais e os mesmos crimes pelos quais ele respondia no México eram considerados crimes que se pagavam com pena de morte nesse outro país, que sequer era especificado no enredo que país era esse. O destino do personagem do Sérgio Sendel foi sentenciado. Ele morreu após receber uma injeção letal, enquanto era assistido pelos seus familiares numa cena super triste e de certa forma exagerada, já que os crimes dele eram basicamente de ordem empresarial. Imagina se no Brasil a corrupção se pagasse assim. Agora se preparem para uma descrição violenta de um final de vilã pra lá de excêntrico, o da novela Velo de Novia, de 2003, que foi protagonizada por Susana Gonzalez e Eduardo Santamarina. Eu já comentei algumas vezes que essa novela, além de um fracasso de audiência, ficou conhecida por mudar todo o elenco e até a própria sinopse na metade do enredo. Só poucos atores participaram da história completa. Entre eles, Cynthia Clitbo, que interpretou a vilã Raquel Villaseñor. Na reta final da história, a vilã e a mocinha estão atrás das grades e a Raquel prepara uma armadilha. Ela pretende incendiar a heroína, que obviamente escapa, e quem se queima é a própria antagonista. Completamente carbonizada, Raquel ainda é sequestrada e torturada por um dos seus antigos comparsas, que termina dando uma marretada nas pernas da vilã. Mas, mesmo ferida, ela ainda tenta escapar, numa brecha que o outro maluco não estava vigiando. Mas, pobre Raquel, ela acaba caindo num alçapão.
E como ela estava queimada, sem perna, não consegue fugir dali antes que os ratos se alimentem do corpo dela. Sim, gente, ela ainda sobrevive a tudo isso e volta para a cadeia. De tão ruim, chega a ser bom. O escritor Alberto Gomes revelou recentemente no perfil do Instagram dele que ama um bom final exagerado de vilã, porque, segundo ele, anos depois, os noveleiros acabam sempre lembrando. Errado ele não tá, mas é curioso que nas novelas vende-se uma grande história de amor onde ocasionalmente aparecem cenas como essas que a gente ilustrou no programa de hoje. Em Siempre Tu de Acapulco, novela da TV Azteca, com Melissa Barrera e Daniel Elbitar, o sonho do escritor Alberto Gomes era dar um encerramento bem cruel para a vilã, mas isso custou um certo desconforto dentro da produção. O destino da perversa Irã, vivida pela atriz Cecília Ponce, era cortar a própria cabeça usando uma guilhotina. Acontece que o Alberto Gomes escreveu a cena indicando que era para mostrar tanto ela cortando quanto a cabeça rolando, tipo um filme de terror mesmo. Um cara da equipe de roteiristas chegou no autor titular e disse: "Me desculpa, Alberto, mas isso não vai dar. Vou manter a cena, mas tirar essa indicação de que precisa mostrar cabeça rolando, porque sinto que as pessoas não vão gostar." Alberto Gomes aceitou, mas não totalmente convencido, e deixou o assunto para lá. Quando o último capítulo foi ao ar, a cena aconteceu exatamente da mesma maneira que o criador havia pensado. Ao questionar aquele cara, simplesmente ouviu: "Nossa chefe de produção manteve como você pensou, porque acreditava que era um final chocante e inesperado." Chocante e inesperado? Com certeza. Necessário dentro de uma novela vulgo romântica? Sei lá. O mais engraçado é que a gente fala nessas cenas, mas quando elas passam no Brasil, são exibidas totalmente cortadas, repleta de tesouras. Mas parece que a gente ama mesmo assim. Você gosta de um bom final absurdo de novela? Qual desses foi o seu favorito? Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino. Até a próxima semana.